Trabalho de Geografia sobre aspectos demográficos da população brasileira. 7ª etapa, Colégio Varjão. Infelizmente, minhas colegas não contribuíram com o trabalho. Somente eu e a Eliane vamos fazer parte dele. Primeira questão, o que é censo demográfico? O censo ou recenseamento demográfico é um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens e mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas. Segunda pauta, como é o fenômeno de envelhecimento da população. O envelhecimento da população brasileira está relacionado a um fenômeno mundial. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, em seu último relatório técnico, Previsões sobre a População Mundial, elaborado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, nos próximos 43 anos, o número de pessoas com mais de 60 anos de idade será 3 vezes maior do que o atual. Os idosos representarão 1/4 da população mundial projetada, ou seja, cerca de 2 bilhões de indivíduos, no total de 9,2 bilhões. No critério da OMS, é considerado idoso o habitante de país em desenvolvimento com 60 anos ou mais, e o habitante de país desenvolvido com ou mais de 65. Migrações no Brasil. Ao longo da história do Brasil, vários movimentos migratórios foram importantes e eles continuam ocorrendo constantemente, seja em âmbito internacional ou interno. Os fenômenos migratórios são basicamente deslocamentos populacionais. Existem 2 categorias para a definição da pessoa que migra, o imigrante e o emigrante. As migrações podem ser de diferentes tipos, dependendo da forma como estes deslocamentos são feitos. Existem migrações internacionais, ou seja, os indivíduos migram de um país para o outro. Elas podem também ser internas, ou seja, quando o indivíduo se desloca dentro do mesmo país, mudando apenas de região ou estado. Existem também as migrações do meio rural para os espaços urbanos. Este fenômeno ficou bastante conhecido no Brasil como o êxodo rural e foi intenso no contexto da industrialização brasileira. Destacaram-se também as migrações pendulares, que são aquelas que os sujeitos efetuam diariamente, com a finalidade de trabalhar ou estudar em um local diferente de sua moradia. O que é densidade demográfica e como é a densidade demográfica brasileira? A densidade demográfica é um conceito populacional referente à média de número de pessoas residentes por unidade de área em uma dada localidade e é geralmente medida na relação habitante por quilômetro quadrado. Portanto, a densidade demográfica do Brasil é de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Quais as perspectivas de crescimento da população brasileira? Nos últimos 50 anos, houve uma explosão demográfica no território brasileiro. O país teve um aumento de aproximadamente 130 milhões de pessoas no curto período de 1991 a 2005. A população brasileira teve um crescimento próximo a 38 milhões de indivíduos. No entanto, acompanhando uma tendência mundial, o crescimento demográfico brasileiro vem sofrendo reduções nos últimos anos. A população continuará aumentando, porém, as percentagens de crescimento estão despencando.
a utilização de métodos de prevenção à gravidez, a mudança ideológica da população, são fatores que contribuem para a redução do crescimento da população. De acordo com os dados colhidos, provavelmente a impressão que se tem é que o ser humano vai parar de procriar, assim a população vai envelhecer e não terá mais jovens para poder ocupar os seus lugares. Então, a tendência do ser humano é diminuir as populações de cada cidade, estados e países, ou até acabar, ou até o ser humano fazer alguma coisa para mudar isso, né? Obrigada pela visualização e até a próxima.